Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem está falando é o Davi, integrante do grupo Bob, do qual também pertencem os alunos Alexandre Oliveira, Carlos Felipe, Francisco Luiz, João Victor Rego, Kelson Barros e Iago Menezes. Através da ideia do professor Anderson Carvalho, foi colocado em prática o projeto da Sala de Aula Invertida, na qual foram divididos vários temas para os alunos produzirem uma videoaula. Sobre esse contexto, aqui inicia-se uma das aulas sobre o assunto, que é gravitação. Porém, o que é gravitação? Gravitação é nada mais que a atração mútua que os corpos materiais exercem um sobre o outro. Com essa descrição básica, podemos nos adentrar um pouco mais a fundo do tema em questão. Para uma melhor compreensão do assunto, ele foi dividido em 6 partes, no qual iremos começar com a introdução histórica à gravitação. As primeiras mentes que questionaram esse assunto, como de costume, foram os filósofos gregos que incessantemente buscavam o porquê de tudo. Desde então, a gravitação vem perturbando o ser humano durante séculos. Porém, apenas no século XVI, essa questão foi sanada por Nicolau Copérnico. Todavia, ainda não estava totalmente correta. Mas o que estava de errado? O primeiro modelo astronômico era o modelo geocêntrico, defendido por Cláudio Ptolomeu, que considerava a Terra como o centro do universo. Muito tempo se passou até que Copérnico estabeleceu o modelo heliocêntrico, no qual o Sol é o centro do universo. Certo, mas o que estava de errado no modelo de Copérnico? Ele considerou que as órbitas planetárias eram circulares, e esse pensamento se chocou com os cálculos do astrônomo dinamarquês Tycho Brahe, que tinha medido precisamente toda a órbita do planeta Marte. Com esse choque de pensamentos, foi necessário que os estudos continuassem em busca de respostas. Foi então que Johannes Kepler descobriu que as órbitas planetárias não eram circulares, mas sim elípticas, formato meio oval, e então estabeleceu as 3 leis, conhecidas como leis de Kepler. A primeira: as órbitas descritas pelos planetas ao redor do Sol são elípticas e com o Sol em um dos focos. A segunda: o raio vetor que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. E a terceira: o quadrado do período de revolução de um planeta é proporcional ao cubo do semi-eixo maior de sua órbita, que é expressado pela forma que podemos ver no slide. Avançando um pouco no período, Sir Isaac Newton deixou sua marca no assunto, afirmando que as forças que mantêm os planetas em órbitas variam inversamente com os quadrados de sua distância aos centros em torno dos quais as descrevem a órbita. Mostrou também que a força da gravidade na superfície da Terra e a força que mantém a Lua em sua órbita têm a mesma origem, que é a lei da gravitação universal, que vamos explorar um pouco mais à frente. Já no ano de 1905, Einstein publicou a Teoria Geral da Relatividade, que trata a gravitação não como força, mas como curvatura no espaço-tempo. E foi assim que este tema ganhou força ao longo do tempo. Agora, mais à frente, começaremos um estudo um pouco mais aprofundado do assunto. A lei da gravitação universal não é complicada de se entender, porém, requer uma boa interpretação da pessoa que precisa ou quer estudá-la. Após os estudos, Newton concluiu que 2 corpos atraem-se com força proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade. É meio confuso de entender um pouco o texto, mas após analisá-lo bem, podemos montar a fórmula que vemos aqui à direita do slide, com F sendo a força de atração gravitacional entre os 2 corpos, G a constante de gravitação universal, que será explicado um pouco mais à frente no slide, M maiúsculo e minúsculo a massa dos corpos, e que geralmente o M maiúsculo é utilizado para o corpo que tem maior valor. D a distância entre os centros de gravidade dos corpos. Uma observação importante a se falar é que o centro de gravidade de um corpo é o ponto que você usaria para ver o raio da circunferência. Em outras palavras, você contrairia tudo a um simples ponto. Assim, essa fórmula apresentada fundamenta toda a gravitação. Logo, você deve se acostumar logo com ela. Apenas um conselho. A constante universal gravitacional é nada mais que a constante que pode ser utilizada para calcular o módulo da força gravitacional entre 2 corpos de massas distintas, dividida pela distância ao quadrado. A constante apresentada permite-se escrever essa relação de proporcionalidade em forma de uma igualdade, ou seja, demonstrada em um cálculo, que podemos ver bem a seguir, que não seria nada mais nada menos que a lei da gravitação universal, que já foi apresentada um pouquinho atrás. É representada pela simbologia G, e seu número é pequeno, mas tão grande. Eu não me arrisco a falar o número em questão. Sua função
é estabelecer a correção da lei física associada no que tange às unidades e análise dimensional. Não é complicado de se entender, porém eu recomendo que vocês dêem uma releitura no slide, porque eu posso ter pulado muitas coisas, tanto é que eu falei um pouquinho rápido. Perdão novamente. Massa inercial e massa gravitacional. A massa inercial não tem muito o que se falar sobre. Como já está destacado em negrito, caracteriza-se por uma propriedade intrínseca da matéria, que representa a natureza da matéria de manter a sua velocidade constante. Aparece para a gente na segunda lei de Newton, conhecida como força igual a massa vezes aceleração. Já a massa gravitacional é dada pela lei de atração universal de Newton. A massa gravitacional mede a resposta de um objeto à atração gravitacional. Podemos ver estas massas gravitacionais como fontes que geram força gravitacional, ou ainda como cargas gravitacionais que se atraem uma com a outra. É expressada pela fórmula que já vimos umas 2 vezes ao decorrer do slide, e contando. Aceleração da gravidade. Analisando o mapa sobre a força da gravidade na superfície terrestre, pode-se analisar que ela é diferente em alguns locais do mapa. Isso ocorre devido à velocidade de rotação da Terra e ao achatamento dos polos. Pode-se observar a diferença da força da gravidade nesses cálculos com referência à variação da latitude. Estes são cálculos demonstrativos. Caso queiram analisar a fundo, recomendo que pausem o vídeo ou vejam no slide que foi disponibilizado. Sim, continuando, já em relação à variação da altitude, tem-se diferentes fórmulas apresentadas agora. E, além disso, tem a função da latitude e altitude, que pode ser definida pela expressão que está ao final do slide. Gravitação e corpos de simetria esférica. Uma massa de corpo maior atrai uma de corpo menor. Podemos usar esse princípio para um melhor entendimento dessa parte. Afinal, a visão que precisamos ter aqui é que toda a massa dos corpos seria comprimida a um simples ponto a uma distância r do centro, e então aquela que teria a maior densidade atrairia a outra. Em pontos no interior da Terra, a situação é diferente. Se pudermos fazer um buraco para o centro da Terra e medir a força gravitacional sobre um corpo em várias profundidades, descobriríamos que em direção ao centro da Terra, a força diminui, em vez de aumentar à medida que o corpo entra no interior da Terra. Com isso, exatamente no centro, a força gravitacional da Terra sobre o corpo é zero, como podemos ver na comparação do centro da Terra, teoricamente, porque afinal não podemos chegar lá ainda, com uma cebola, que quanto mais no centro ficava, menor seria o anel. E com isso, chegamos ao final do slide. Aqui estão nossas referências. Espero que todos fiquem com Deus. Dito isso, até a próxima.